Oi, gente, explodiu nas redes há poucos dias. Flávio vai acabar com o Pix. Só acho bom colocar Flávio Bolsonaro. Esse negócio de ficar tirando o sobrenome dele, não concordo. Tudo porque o Donald Trump deu sinalizações que está muito incomodado com o Pix, porque Donald Trump serve aos interesses das empresas de cartão de crédito. A gente vai desenvolver mais nesse vídeo. Vamos ver o vídeo do Mídia Ninja sobre isso e tecer alguns comentários. Vamos lá. O governo norte-americano de Donald Trump voltou a dizer que o nosso Pix cria uma desvantagem para as empresas de cartões de crédito estadunidenses e, para isso, conta com o vassalo Flávio Bolsonaro para acabar com esse sistema financeiro gratuito. A crítica ao sistema de pagamentos instantâneos brasileiro, o Pix, foi publicado em relatório pela Casa Branca nesta quarta-feira e imediatamente gerou reações nas redes. Um detalhe logo de cara. E quem disse que é trabalho do Brasil criar vantagem para empresa de cartão de crédito? Facilidade, sim. Eles vão ganhar menos dinheiro. E qual é o nosso problema com isso? O que é que a gente tem a ver com isso? Nada. Porque nós não devemos ser vassalos, empregadinhos de empresa de cartão de crédito. Agora, o Trump, ele serve aos interesses das empresas de cartão de crédito. E o Flávio Bolsonaro também serve aos interesses das empresas de cartão de crédito. Ele pode até, no caso do Pix, querer dizer que não, por questões eleitorais. Mas a gente sabe que a vassalagem dos Bolsonaros para com Trump, ela é total, muito semelhante com a vassalagem, né, com a servidão que o Milei tem, né? Batem continência, dizem por favor, eles estão totalmente subordinados ao Donald Trump. Trend Flávio vai acabar com o Pix. Já é uma das mais comentadas nesta quinta-feira. O presidente Lula comentou a nova ameaça nesta quinta-feira, durante sua passagem em Salvador, e reafirmou que o Pix é do Brasil e que ninguém vai mudar isso. Os Estados Unidos fez um relatório essa semana sobre o Pix. E ele disse que o Pix distorce o comércio internacional, porque o Pix acho que cria problema para a moeda dele. O que é importante a gente dizer para quem quiser nos ouvir: o Pix é do Brasil. E ninguém vai fazer a gente mudar o Pix pelo serviço que ele está prestando à sociedade brasileira. O que nós poderemos fazer é aprimorar o Pix para que cada vez mais ele possa atender à necessidade de mulheres e homens desse país. Um abraço, queridos. A deputada federal Talíria Petroni compartilhou um tweet antigo de Lula defendendo o Pix para reforçar que o povo brasileiro não vai deixar um puxa-saco do Trump e entreguista do Brasil acabar com o que é conquista do governo de Lula. Flávio Bolsonaro é fantoche de Trump, escreveu. Na primeira edição do ICL Notícias desta quinta-feira, o apresentador William de Luca abriu o jornal destacando o perigo que Flávio Bolsonaro representa para o país. O meu destaque hoje é: se o Flávio Bolsonaro ganhar, ele vai acabar com o Pix. Amando dos Estados Unidos, cadela, cachorro, servo de Bolsonaro, de Donald Trump, vai abrir todas as concessões possíveis para o presidente dos Estados Unidos. O que o Flávio Bolsonaro fará nesse país é servir aos interesses de Donald Trump e dos estadunidenses. Isso não temos a menor dúvida. Agora, ele também vai querer implementar parte da agenda do Milei, que foi implementada agora no Brasil, com o aumento da jornada de trabalho. Milei conseguiu aprovar, com um Congresso absolutamente conservador e reacionário, aumento de jornada de trabalho diária para 12, vou repetir, 12 horas por dia. Pessoa que trabalha 8 horas por dia aqui no Brasil, o que acha de trabalhar 12 no mesmo dia? Eu acho que não vai gostar, não é? Eu acho que isso daí é uma hiperexploração à violência. Nós temos que diminuir a jornada de trabalho, acabar com 6 por 1. Mas a agenda do Flávio Bolsonaro, a gente sabe claramente que é outra, né? Vamos seguir. Flávio Bolsonaro ganhar, ele vai acabar com o Pix. Anota. Neste contexto, voltou a circular o discurso de Lula, que defendeu o Pix em rede nacional no ano passado, quando Trump fez ameaças ao sistema financeiro e anunciou a taxação contra os produtos do país. O deputado federal Rogério Correia divulgou o pronunciamento de Lula e reafirmou: o Pix é do Brasil. Além disso, o Pix é do Brasil. Não aceitaremos ataque ao Pix, que é um patrimônio do nosso povo. Temos um dos sistemas de pagamento mais avançados do mundo e vamos protegê-lo. Já o deputado federal, Lindbergh Farias, declarou que o patriotismo de Flávio Bolsonaro acaba onde começam as ordens do Trump. Prefere bater palma para americano do que defender o que facilita a vida de milhões de brasileiros, criticou o deputado petista. Lindbergh já havia alertado que Flávio Bolsonaro está escondendo o plano econômico dele porque é um programa antipovo. Olha, o Flávio Bolsonaro tem um programa de governo radicalmente antipovo.
Ele está escondendo agora. Você sabe que o Mansueto Almeida, que é um dos cotados para ser ministro da Fazenda do Flávio Bolsonaro, deu uma declaração essa semana que não dá para aguentar um salário mínimo crescendo desse jeito. É porque com Lula, o salário mínimo tem crescimento real. No governo do Temer, que o Mansueto foi ministro, trabalhou no governo Temer, o salário mínimo estava congelado. No governo Bolsonaro, o salário mínimo congelado. Tem mais. O Rogério Marinho, que é o coordenador de campanha do Flávio Bolsonaro, disse que a primeira tarefa do governo deles é fazer uma reforma da Previdência que se atingir mais aposentado. E uma reforma trabalhista. A reforma trabalhista deles é no sentido oposto à nossa luta contra o fim da escala 6x1. Vida além do trabalho. As pessoas não podem ser escravizadas. Na reforma trabalhista deles é um banco de horas. A pessoa pode trabalhar 12 horas por dia. O projeto deles é igual ao do Milei, que foi aprovado na Argentina. Pois é, Lindenberg, você e eu dizendo aqui a verdade, né? E é importante compartilhar esse vídeo para que mais pessoas saibam disso. Mas isso está na cara, está na cara. Quando a classe dominante viu o que conseguiu aprovar com Milei, o que conseguiu com o Trump, eles querem replicar o mesmo modelo para o Brasil. O Trump, com o tal do Doge, saiu demitindo geral, inclusive com irresponsabilidade, teve gente até que morreu por causa disso. Coisas ficaram desfinanciadas e tudo mais. E eles querem esse modelo de entrega dos recursos para o capital privado. Esse é o objetivo. E a flexibilização dos contratos, modernização, as palavras que eles usam, é simplesmente entregar todo o poder aos capitalistas, aos patrões. É isso. Essa é a agenda da extrema-direita. Resta saber se a população pobre e trabalhadora desse país será iludida por alguns pastores mercenários que querem poder junto ao bolsonarismo e que vão vender essa agenda para a classe trabalhadora. Então veja, por que o Flávio Bolsonaro ainda não apresentou o seu programa de governo? Ele tinha anunciado que ia apresentar em março. É porque ele sabe que é impopular. Ele quer esconder isso. E o desafio nosso, pessoal, é falar para o nosso povo, para as pessoas mais pobres, para os trabalhadores e dizer a realidade. Só quem cuida da maior parte do povo brasileiro, dos pobres, dos trabalhadores, é o governo do presidente Lula. É o governo que luta pela inclusão social. Esse debate é muito importante. Eles vão tentar fugir, mas a gente sabe que o programa do Flávio Bolsonaro é uma mistura de neocolonização, eles querem ser submissos aos Estados Unidos, e de brutal ataque ao direito dos trabalhadores. Até agora, Flávio Bolsonaro não defendeu o Pix contra a ameaça de Trump, mas já espalhou mentiras sobre o sistema que causaram muitos problemas. Você deve ter visto esse decreto Lula, que acaba com o sigilo bancário em todo o Brasil. A partir de agora, se você recebeu via Pix mais de R$5 mil durante um mês e não recolheu imposto de renda, a Receita Federal de Lula vai atrás de você, que ainda vai ter que pagar juros e multa. Eu vou repetir, não é um único Pix de R$5 mil ou mais que você recebeu. São todos os Pix que você recebeu dentro de um mês. Gente, para quem está ouvindo esse vídeo, é muito importante saber que isso é mentira deslavada. Mentira total, viu? Mas vamos seguir. Se todos eles somados dentro de um mês ultrapassarem os R$5 mil, você será monitorado e poderá receber uma cobrança da Receita Federal de Lula em sua casa para pagar. E no meio da polêmica do Pix, teve quem lembrou que o ex-ministro Paulo Guedes sugeriu criar imposto para a transação digital. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a criação do imposto sobre transações financeiras digitais. O ministro Paulo Guedes chegou a defender a criação de um novo imposto digital. O ministro Paulo Guedes, que voltou a falar sobre CPMF, sugeriu inclusive a taxação do Pix. O ministro da Economia, Paulo Guedes, pela primeira vez falou na possibilidade de taxação, imposto sobre o Pix. Você nem vai passar mais em banco, você vai pegar o seu celular encostado do outro cara e transferir o dinheiro de um para o outro. Então, como é que você vai tributar essa transação? Tem que ter um imposto que tribute uma transação digital. Muita coisa pode ser feita se nós conseguirmos uma base ampla, que tribute quem não pagava antes e permita pagar menos aqueles que já pagavam. Então, quando todos pagam menos. No meio dessas ameaças à soberania brasileira, eis que surge Eduardo Bolsonaro, em entrevista ao Metrópolis, revelando que está articulando com aliados ligados a Donald Trump para que os Estados Unidos não reconheçam o resultado das eleições brasileiras caso Flávio Bolsonaro não saia vencedor. O senhor acredita que o governo Trump pode, de alguma forma, impactar na eleição presidencial do Brasil este ano? O relatório da CCJ, liderada pelo deputado Jim Jordan,
a comissão mais importante do Congresso americano, foi bem claro. Eles dizem que na eleição de 2022, onde já houve censura, a eleição foi decidida por uma margem de menos de 2%, e isso tudo foi feito em favor do candidato Lula da Silva, que isso, se for repetido agora, né, colocará em xeque a lisura da eleição brasileira. Ou seja, pode ser, Capelli, que a gente esteja diante de, pela primeira vez na história, não ter uma eleição brasileira, se seguir nessa pegada de censura para influenciar o resultado de uma eleição a favor do Lula e do PT. Só um detalhe, o que o Eduardo Bolsonaro chama de censura é o Supremo Tribunal Federal coibindo mentiras absurdas contra as urnas, que fomentaram a tentativa de golpe. O que ele chama de censura é ele quer a liberdade da extrema-direita de mentir, inclusive sobre o processo eleitoral, para criar instabilidade política. É isso que a extrema-direita quer, a liberdade absoluta de mentir. E se a liberdade dele de mentir for de alguma forma impedida, eles não tiveram essa liberdade, se eles forem punidos pelas mentiras, aí a eleição não vale. Porque eles só têm a mentira. Né? Só é o único instrumento que eles têm. Talvez os Estados Unidos não reconheçam a eleição brasileira. Porque a eleição não é só você apertar um botãozinho ou o X lá no seu candidato e depois ir para casa esperar anunciarem um vencedor. Eleição é onde as pessoas têm liberdade para fazer campanha, têm liberdade de expressão para criticar quem quer que seja. E na eleição de 2022, isso já não ocorreu. Essa própria comissão fez aquilo que ficou conhecido como Twitter Files Brasil, expôs a troca de mensagens entre o TSE e o STF e o Twitter. Aí descobriam as ordens secretas de Moraes para derrubar perfis e obrigando as plataformas a não comunicarem aos usuários bloqueados que essa ordem partia dele, ministro Alexandre de Moraes. Então isso tudo está causando muito problema, pode sim gerar consequências reais, isso tem que ser interpretado como um alerta e o TSE tem que se movimentar para impedir essa censura nas eleições. Consequência do tipo, ele quer golpe no Brasil. Entendi, Eduardo Bolsonaro. Enfim, gente, a agenda da extrema-direita ela é muito evidente. É uma agenda de ataques aos direitos dos trabalhadores e é uma agenda de submissão aos interesses dos Estados Unidos. É isso daí. É isso que a extrema-direita representa. Né? Eu espero que vocês compartilhem esse vídeo para a gente combater isso. Eu sou André Teixeira Jacobini. Se você quer ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda, tem um vídeo no comentário fixado que explica como você pode fazer isso, divulgando os cursos do canal. Sim, você pode ganhar dinheiro sem gastar R$1. Não tem custo. Você se cadastra de forma gratuita no site do Hotmart. Depois de se cadastrar, você pode, com um clique, virar afiliado dos cursos. Aí você vai ter seus links dos meus cursos e você começa com a comissão de 20%. Se você conseguir fazer 13 vendas ao longo do ano e tal, e esse é o ano de fazer o 13, você me comunica e aí sua comissão sobe para 40% em cima do valor do curso. É uma iniciativa muito boa, eu torço para que vocês tenham adesão a ela. Se você quiser ajudar o canal, também pode se tornar apoiador, membro, mandar um pix para andretj@terra.com.br. E se gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau.